Muito bem, prosseguindo então com o nosso curso, nós vamos agora no Excel fazer aquele exemplo que nós paramos na aula passada. Olha só, eu vou digitar aqui 0 no Excel e vou formatar esse valor de 0 do tipo data e hora. Olha o que vai acontecer com ele. Quando eu formato, observa, pessoal, que o Excel me dá uma data como sendo 0 de 1 de 1900. Então, a gente olha essa data e a gente imagina que, com certeza, ocorreu um bug no Excel. Porque, na verdade, não vai existir a data 0 de janeiro de 1900. Será que existe? Né? Então, veja só. Pelo calendário que nós conhecemos, isso não existe e pode ser considerado um bug. Mas, pela lógica utilizada no Excel, com certeza não podia ser diferente. Por quê? Porque observa que as horas, os minutos e os segundos, eles são representados pela fração de um dia. Então, ao formar um dia, a partir da data 0, nós vamos obter 0 de 1 de 1900. Não é isso? Então, ao formar um dia, a partir da data 0, nós vamos obter 0 de 1 de 1990. Se não existisse a primeira data, ao somarmos as 24 horas do primeiro dia disponível, nós obteríamos 02 de 1900. Ou seja, o primeiro ia ser 2 e não 1. Deu para entender? Então, na verdade, existem as horas. Quando você soma 24 horas, aí você encontra o 1. Aí depois você encontra o 2. Se não existisse essa data 0, né, se não existisse essa data, essa primeira data, quando nós somarmos as 24 horas, nós íamos obter o quê? Nós íamos obter o dia 2. Então, o primeiro dia, olhando por essa lógica aqui, o primeiro dia seria 2 e não 1. Acho que você deve estar um pouquinho confuso. Então, fica claro o seguinte, pessoal, que ao formatar, se nós tivermos aqui 2,75, ok? Eu vou colocar bem aqui também, 2,75. Eu vou formatar essa data, esse valor como sendo uma data. Eu vou formatar como sendo uma data. Observa o que ele vai dar. O que você acha que ele vai dar para nós? Como sendo data. Ele vai dar 2 de 1 de 1900. E se eu formatar mais ainda, deixa eu ver aqui. Aqui. Se eu formatar mais ainda no formato data e hora, vou fazer aqui de novo. 2,75. E eu vou formatar aqui, no formato de horas, de data e hora. E olha o que eu obtenho, pessoal. Eu obtenho 2 de 1 de 1900 às 18 horas. Então, 2,75, a expressão 2,75 significa que eu tenho 2 dias. Qual é o primeiro dia, pessoal? O primeiro dia é o 0 de 1 de 1900. Ou seja, o nosso calendário ele começa com 1000, no caso o Excel, ele começa a contagem de 1900. É a primeira data serial que ele consegue colocar. Então, observa, quando eu coloco 2,75, lembra daquele valor que foi quebrado, que a gente trabalhou na aula passada? Aqui, 75 significa o quê? Significa 18, né? 18 horas. Então, quando eu coloco aqui, significa que eu tenho do dia 2 às 18 horas. Então, é dessa forma que o Excel trabalha. Então, você pode observar aqui que o Excel está trabalhando como sendo a data inicial, como sendo o 1900. Mas o Excel ele tem dois sistemas de datas. Ele possui o sistema de data de 1900, que é isso que a gente está trabalhando, e também ele possui o sistema de 1904. No primeiro caso, a primeira data é 00, essa aqui, de 1900. E no segundo caso, a primeira data é 1 de 1904.
No caso, o Excel, para o Windows, ele trabalha aqui como padrão o 1900. Agora, para o Macintosh, ele já trabalha o sistema 1904. Nesse caso, como nós estamos trabalhando aqui o Windows, nós nem vamos ver, no caso, o sistema 1904. Só para você saber que ele trabalha com duas bases. A primeira base com 1904 e a outra base como sendo, digamos assim, o outro padrão, como sendo 1900. 1900 é o padrão que a gente vai utilizar.